O Grande Conflito, capítulo 42. O final e glorioso triunfo. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à terra. É acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos. Descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição! Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Todos os olhares daquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. A uma voz, as hostes dos ímpios exclamam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Não é o amor para com Jesus que inspira esta declaração. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras de seus lábios. Os ímpios saem da sepultura tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça no qual remediar os defeitos da vida passada. Para nada aproveitaria isso. Uma vida inteira de pecado não lhes abrandou o coração. Um segundo tempo de graça, se lhes fosse concedido, seria ocupado como foi o primeiro, em se esquivarem aos preceitos de Deus e contra ele incitarem rebelião. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, donde, depois de sua ressurreição, ascendeu e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. Diz o profeta: Virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14, versos 5, 4 e 9. Descendo do céu, a Nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la, e Cristo, com seu povo e os anjos, entram na santa cidade. Agora Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Enquanto despojado de seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido. Mas, sendo ressuscitados os ímpios mortos, e vendo ele as vastas multidões ao seu lado, revivem-lhe as esperanças e decide-se a não render-se no grande conflito. Arregimentará sob sua bandeira todos os exércitos dos perdidos e por meio deles se esforçará por executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás. Rejeitando a Cristo, aceitaram o governo do chefe rebelde. Estão prontos para receber suas sugestões e executar-lhe as ordens. Contudo, fiel à sua astúcia original, ele não se reconhece como Satanás. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo e cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Representa-se a si mesmo ante seus súditos iludidos como um redentor, assegurando-lhes que seu poder os tirou da sepultura e que ele está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Havendo sido removida a presença de Cristo, Satanás opera maravilhas para apoiar suas pretensões. Faz do fraco forte e a todos inspira com seu próprio espírito e energia. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus. Com diabólica exultação, aponta para os incontáveis milhões que ressuscitaram dos mortos e declara que, como seu guia, é muito capaz de tomar a cidade, reavendo seu trono e reino. Naquela vasta multidão,
Há muitos que pertenceram à raça de grande longevidade que existiu antes do dilúvio. Homens de estatura elevada e gigantesco intelecto, os quais, entregando-se ao domínio dos anjos caídos, dedicaram toda a sua habilidade e saber à exaltação própria. Homens cujas maravilhosas obras de arte levaram o mundo a lhe idolatrar o gênio, mas cuja crueldade e invenções más, contaminando a terra e desfigurando a imagem de Deus, fizeram-no exterminá-los da face de sua criação. Há reis e generais que venceram nações, homens valentes que nunca perderam batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte não experimentaram mudança alguma. Ao subirem da sepultura, retomam o fio de seus pensamentos exatamente onde ele cessou. São movidos pelo mesmo desejo de vencer que os governava quando tombaram. Satanás consulta seus anjos, e depois esses reis, vencedores e guerreiros poderosos. Olham para a força e número ao seu lado e declaram que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, podendo ser vencido. Formulam seus planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Hábeis artífices constroem petrechos de guerra. Chefes militares, famosos por seus êxitos, arregimentam em companhias e seções as multidões de homens aguerridos. Finalmente é dada a ordem de avançar e o inumerável exército se põe em movimento. Exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrestres, tal como jamais poderiam igualar as forças combinadas de todas as eras desde que a guerra existe sobre a terra. Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira e seus anjos unem as forças para esta luta final. Reis e guerreiros estão em seu séquito e as multidões seguem em vastas companhias, cada qual sob as ordens de seu designado chefe. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto. Agora Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos de seu reino. O poder e majestade de Cristo, nenhuma língua os pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. O resplandor de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu fulgor. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. Terminou a sua luta. A vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo. As vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, a qual agora possuem. Os resgatados entoam um cântico de louvor que ecoa repetidas vezes pelas abóbodas do céu.
salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E anjos e serafins unem sua voz em adoração. Tendo os remidos contemplado o poder e malignidade de Satanás, viram como nunca dantes que poder algum, a não ser o de Cristo, poderia tê-los feito vencedores. Em toda aquela resplendente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Antes, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de toda a antífona é: salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Na presença dos habitantes da terra e do céu, reunidos, é efetuada a coroação final do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra seu governo e executa justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. Diz o profeta de Deus: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versos 11 e 12. Logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se tornam cônscios de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade, precisamente até onde o orgulho e rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que acoroçoaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Por sobre o trono se revela a cruz. E semelhante a uma vista panorâmica, aparecem as cenas da tentação e queda de Adão e os passos sucessivos no grande plano para redimir os homens. O humilde nascimento do Salvador, sua infância de simplicidade e obediência, seu batismo no Jordão, o jejum e tentação no deserto, seu ministério público desvendando aos homens as mais preciosas bênçãos do céu, os dias repletos de atos de amor e misericórdia, suas noites de oração e vigília na solidão das montanhas, as tramas de inveja, ódio e maldade com que eram retribuídos os seus benefícios, a agonia terrível e misteriosa no Getsêmani sob o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro, sua traição nas mãos da turba assassina, os tremendos acontecimentos daquela noite de horror, o prisioneiro que não opunha resistência, abandonado por seus discípulos mais amados, rudemente empurrado pelas ruas de Jerusalém, o Filho de Deus exultantemente exibido perante Anás, citado ao palácio do sumo sacerdote, ao tribunal de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado e condenado à morte, tudo é vividamente esboçado. E agora, perante a multidão agitada, revelam-se as cenas finais. O paciente sofredor trilhando o caminho do Calvário, o príncipe do céu suspenso na cruz. Os altivos sacerdotes e a plebe zombeteira a escarnecer de sua agonia mortal, as trevas sobrenaturais, a terra a palpitar, as pedras despedaçadas, as sepulturas abertas, assinalando o momento em que o Redentor do mundo rendeu a vida. O terrível espetáculo
aparece exatamente como foi. Satanás, seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes matando as inocentes crianças de Belém a fim de que pudesse destruir o rei de Israel. A vil Herodias, sobre cuja alma criminosa repousa o sangue de João Batista. O fraco Pilatos, subserviente às circunstâncias. Os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes, e a multidão furiosa que clamou: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Todos contemplam a enormidade de seu crime. Em vão procuram ocultar-se da majestade divina de seu rosto, mais resplandecente que o sol, enquanto os remidos lançam suas coroas aos pés do Salvador, exclamando: ele morreu por mim. Entre a multidão resgatada, acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado e amante João e seus fiéis irmãos, e com estes o vasto exército dos mártires, ao passo que, fora dos muros, com tudo o que é vil e abominável, estão aqueles pelos quais foram perseguidos, presos e mortos. Ali está Nero, aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação daqueles que torturara e em cujas aflições extremas encontrara deleite satânico. Sua mãe está ali para testemunhar o resultado de sua própria obra, para ver como os maus traços de caráter transmitidos a seu filho, as paixões acoroçoadas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, produziram frutos nos crimes que fizeram o mundo estremecer. Ali estão os sacerdotes e prelados romanistas que pretendiam ser embaixadores de Cristo e, no entanto, empregaram a tortura, a masmorra, a fogueira para dominar a consciência de seu povo. Ali estão os orgulhosos pontífices que se exaltaram acima de Deus e pretenderam mudar a lei do Altíssimo. Aqueles pretensos pais da Igreja têm uma conta a prestar a Deus, da qual muito desejariam livrar-se. Demasiado tarde, chegam a ver que o Onisciente é zeloso de sua lei e que de nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Aprendem agora que Cristo identifica seu interesse com o de seu povo sofredor e sentem a força de suas palavras. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear sua causa. Estão sem desculpa, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. É agora evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam em virtude de sua vida de rebeldia. O peso eterno de glória muito excelente foi desprezado quando lhes foi oferecido. Mas quão desejável agora se mostra! Tudo isto, exclama a alma perdida, eu poderia ter tido, mas preferi conservar estas coisas longe de mim. Ó estranha presunção! Troquei a paz, a felicidade e a honra pela miséria, infâmia e desprezo. Todos veem que sua exclusão do céu é justa. Por sua vida declaram: não queremos que este Jesus reine sobre nós. Como que extasiados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. Testemunham o irromper de admiração, transportes e adoração por parte dos salvos, e ao propagar-se a onda de melodia sobre as multidões fora da cidade, todos a uma exclamam:
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15, 3. E prostrando-se, adoram o Príncipe da Vida. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e majestade de Cristo. Aquele que fora um querubim cobridor, lembra-se donde caiu. Ele, um serafim resplandecente, filho da alva, quão mudado, quão degradado. Do conselho onde tantas honras recebera, está para sempre excluído. Vê que agora um outro se encontra perto do Pai, velando sua glória. Viu ser colocada a coroa sobre a cabeça de Cristo por um anjo de elevada estatura e presença majestosa, e sabe que a exaltada posição deste anjo poderia ter sido sua. A memória recorda o lar de sua inocência e pureza, a paz e contentamento que eram seus, até haver condescendido em murmurar contra Deus e ter inveja de Cristo. Suas acusações, sua rebelião, seus enganos para ganhar a simpatia e apoio dos anjos, sua obstinada persistência em não fazer esforços a fim de reabilitar-se quando Deus lhe teria concedido perdão, tudo se lhe apresenta ao vivo. Revê sua obra entre os homens e seus resultados. A inimizade do homem para com seu semelhante, a terrível destruição de vidas, o surgimento e queda de reinos, a derrocada de tronos, a longa sucessão de tumultos, conflitos e revoluções. Recorda-se de seus constantes esforços para se opor à obra de Cristo e para rebaixar cada vez mais o homem. Vê que suas tramas infernais foram impotentes para destruir os que depositaram confiança em Jesus. Olhando Satanás para o seu reino, o fruto de sua faina, vê apenas fracasso e ruína. Levar as multidões a crer que a cidade de Deus seria fácil presa, mas sabe que isto é falso. Reiteradas vezes no transcurso do grande conflito, foi ele derrotado e obrigado a capitular. Conhece muito bem o poder e majestade do Eterno. O objetivo do grande rebelde foi sempre justificar-se e provar ser o governo divino responsável pela rebelião. A esse fim aplicou todo o poder de seu pujante intelecto. Trabalhou deliberada e sistematicamente e com maravilhoso êxito, levando vastas multidões a aceitar seu modo de ver quanto ao grande conflito que há tanto tempo se vem desenvolvendo. Durante milhares de anos, esse chefe conspirador tem apresentado a falsidade em lugar da verdade. Mas agora, chegado é o tempo em que a rebelião deve ser finalmente derrotada e descobertos a história e caráter de Satanás. Em seu último e grande esforço para destronar a Cristo, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. Os que a ele se uniram veem o fracasso completo de sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam a extensão total de suas maquinações contra o governo de Deus. É ele objeto de aversão universal. Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. Adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza, paz e harmonia do céu ser-lhe-iam suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A exprobração que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Quem te não temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, 4.
Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidas. Os resultados da rebelião, os frutos de se porem de parte os estatutos divinos, foram patenteados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com o de Deus, foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenaram. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade acham-se plenamente reivindicadas. Vê-se que toda a sua ação no grande conflito foi orientada com respeito ao bem eterno de seu povo e ao bem de todos os mundos que criou. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Salmo 145, verso 10. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de que a existência da lei de Deus se acha ligada à felicidade de todos os seres por ele criados. À vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, tanto os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo declara: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho em prol do homem. É chegada a hora em que Cristo ocupa a sua devida posição, sendo glorificado acima dos principados e potestades e sobre todo o nome que se nomeia. Foi pela alegria que lhe estava proposta, a fim de poder trazer muitos filhos à glória, que ele suportou a cruz e desprezou a ignomínia. E por inconcebivelmente grande que tivessem sido a tristeza e a ignomínia, todavia maiores são a alegria e a glória. Ele olha para os remidos, renovados em sua própria imagem, trazendo cada coração a impressão perfeita do divino, refletindo cada rosto a semelhança de seu Rei. Contempla neles o resultado das fadigas de sua alma e fica satisfeito. Então, com voz que atinge as multidões congregadas dos justos e ímpios, declara: eis a aquisição de meu sangue. Por estes sofri, por estes morri, a fim de que pudessem morar em minha presença pelas eras eternas. E sobe o cântico de louvor dos que estão vestidos de branco em redor do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5:12. Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo. Cheio de frenesi, decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás, mas veem que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. Sua ira se acende contra Satanás e os que foram seus agentes no engano, e com furor de demônios voltam-se contra eles. Diz o Senhor: pois que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. À cova te farão descer, e te farei perecer, ó querubim protetor,
entre pedras afogueadas. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Ezequiel capítulo 28, versos 6 a 8 e versos 16 a 19. Toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. A indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Isaías capítulo 9, verso 5, capítulo 34, verso 2, Salmo 11, verso 6. De Deus desce fogo do céu. A terra se fende. São retiradas as armas escondidas em suas profundezas. Chamas devoradoras irrompem de cada abismo iante. As próprias rochas estão ardendo. Vindo é o dia que arderá como um forno. Os elementos fundem-se pelo vivo calor, e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Malaquias capítulo 4, verso 1, 2 Pedro capítulo 3, verso 10. A superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. É o tempo do juízo e perdição dos homens maus, dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Isaías 34, 8. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Provérbios 11, 31. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 1. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando-o, declaram a justiça de Jeová. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos com júbilo. Isaías 14, 7. E uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e a voz de fortes trovões, é ouvida dizendo: Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse 19, 6. Enquanto a terra está envolta nos fogos da destruição, os justos habitam em segurança na santa cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo santo sol como escudo. Apocalipse 20, verso 6, Salmo 84, verso 11. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
Apocalipse 21, 1. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Diz o profeta contemplando Cristo em sua glória. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque 3, verso 4. Suas mãos, seu lado ferido, donde fluiu a corrente carmesim, que reconciliou o homem com Deus, ali está a glória do Salvador, ali está o esconderijo da sua força. Poderoso para salvar, mediante o sacrifício da redenção, foi ele, portanto, forte para executar justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. E os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através das eras intérminas, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão o poder. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias 4, 8. Chegado é o tempo, para o qual santos homens têm olhado com anseio desde que a espada inflamada vedou o Éden ao primeiro par. Tempo para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1, 14. A terra, dada originariamente ao homem como seu reino, traída por ele às mãos de Satanás, e tanto tempo retida pelo poderoso adversário, foi recuperada pelo grande plano da redenção. Tudo o que se perdera pelo pecado foi restaurado. Assim diz o Senhor, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Isaías 45, 18. O propósito original de Deus na criação da terra cumpre-se ao fazer-se ela a eterna morada dos remidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, 29. Um receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la nosso lar. Cristo afirmou a seus discípulos haver ido preparar moradas para eles na casa de seu Pai. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito à morada celestial. E, contudo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada um país. Hebreus 11, 14 a 16. Ali, o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de águas vivas. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. O meu povo habitará em morada de paz,
e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isaías capítulo 32, verso 18, capítulo 60, verso 18, capítulo 65, versos 21 e 22. Ali, o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isaías 35, verso 1 e 55, verso 13. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e um menino pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Isaías 11, versos 6 e 9. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não mais haverá lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absorvido da sua iniquidade. Isaías 33, 24. Ali está a Nova Jerusalém, a metrópole da nova terra glorificada, como uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão de teu Deus. Isaías 62, 3. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse 21, versos 11 e 24. Diz o Senhor: folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Isaías 65, 19. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. Na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor a seu nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã e sempre estaremos longe de seu termo. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Apocalipse 22, 5. A luz do sol será sobrepujada por um brilho que não é ofuscante e, contudo, suplanta incomensuravelmente o fulgor de nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independentemente do sol. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Agora vemos por espelho e em enigma. 1 Coríntios 13, 12. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então o conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de permeio. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. Ali os remidos conhecerão como são conhecidos. O amor e simpatias que o próprio Deus plantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. A comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos
e com os fiéis de todos os tempos, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra, tudo isto concorre para constituir a felicidade dos remidos. Efésios 3:15. Ali, mentes imortais contemplarão, com deleite que jamais se fatigará, as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador, para nos tentar ao esquecimento de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro. E milhares de milhares e milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. Apocalipse 5:13. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e gozo, declaram que Deus é amor.